Vem comigo explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Bem-vindo, bem-vinda de volta a mais um episódio de Conversas Informais sobre Negócios. Hoje estou com a facilitadora da TAB, a Marisa Santos, para falar sobre venda de empresas. Bem-vinda, Marisa. Olá, Rita. Os empresários em Portugal, quando criam os seus negócios, nunca criam a pensar no momento em que o vão vender. Isso é um erro ou um acerto? Conta-me lá a tua perspectiva. Okay. É verdade, porque os empresários deveriam pensar ou preparar a sua empresa para ser vendida desde o primeiro dia em que ela é criada. Ou seja, deveriam organizar tudo para, no momento em que decidirem vender ou não, até podem nunca vir a vender, mas desde o primeiro momento prepará-la, independentemente seja a nível de organização de funções. E, mais importante do que tudo, é aquele negócio não depender do próprio dono, que em Portugal isso é uma das grandes coisas que falha. Sim, muitas vezes as pessoas quando pensam na sucessão só pensam no momento em que já estão ou fartos do negócio, ou já sem energia para o gerir, ou por uma questão de idade querem passar o negócio a outra pessoa. E se nós não prepararmos a empresa, o que acaba por acontecer é que ela fecha. E em vez do empresário ter ali, no fundo, um ativo que consegue ter retorno, muitos anos depois de o ter criado, acaba por ficar tudo... Perde-se completamente o negócio. Concordas com isto? Sim, sim. E às vezes até acontece que a empresa até funciona bem, até tem tudo para dar certo, e no momento em que é vendida, como não foi preparada para isso, e até pode ter tido um comprador, ela acaba por fechar porque os sucessores não têm o conhecimento, ou a empresa não foi preparada para esses fechos. Está tudo na cabeça daquele que é o dono. Que é o dono. Em vez de estar no papel, não é? É verdade. E uma coisa que falaste aí, muito interessante, não só a empresa acaba por não vingar com a ausência do seu dono original, mas também há muitos processos de compra de empresas que exigem que o dono, no fundo, fique lá mais 2 ou 3 anos justamente para fazer aquilo que não fez antes. Não, é preparar, claro. Sim. E quando isto acontece, nós estamos a correr contra o tempo, concordas? É verdade, porque muitas vezes quando eles querem vender, ou quando os donos querem vender, pode não ser exatamente por estarem cansados, mas imaginando que é por estarem cansados, a necessidade deles venderem é imediata, não estão disponíveis para estar ali, às vezes mais 1 ou 2 anos para... E depois isso também vira um freto, não é? Para a própria pessoa. Verdade. Já não consegues ter a mesma energia, ter a mesma disposição, etc. Mas vamos supor que a empresa até nem quer ser, ou que o dono da empresa não quer vendê-la porque está cansado ou está desgastado. Vamos supor que ele quer como uma oportunidade de negócio. Alguém chega lá à porta, bate à porta e diz, olha, eu quero comprar a sua empresa, mas a empresa não está pronta para ser vendida. A oportunidade que se perde. Como é que nós lidamos com isto? É verdade, porque efetivamente quem vai comprar não quer ter as dores de cabeça de ter que preparar a empresa para a comprar. Ou seja, quando quando o potencial comprador ou comprador vai comprar a empresa, ele quer que a empresa já esteja nessas condições. É só passar o cheque. Passa para cá as chaves, que eu amanhã vou continuar a trabalhar. É verdade, e pode o negócio não ser feito mesmo por esse motivo, porque ele começa a ver que existem impasses, existem traves para continuar a atividade. Ou acho que pior do que isso, pode haver aqui um aproveitamento, ou seja, a pessoa que vai comprar percebe que a empresa não está otimizada, que não consegue viver sem o dono, aquilo até é um negócio apetecível, mas na vez dela valer 6 milhões, afinal só já vale 3. Claro. Não é? E isso tem um impacto significativo para aquele que no fundo criou o negócio, não é? Sim, sim. Como é que os empresários conseguem dar a volta a isto? Porque nós somos uma equipa que traz soluções, não traz problemas. Para problemas já cá chegam os nossos, não é? Então, eu diria que o conselho será mesmo, a partir do momento em que se abre as empresas, ou que se tem uma empresa. Que se tem uma empresa, claro, devemos prepará-la. Se amanhã eu não estiver, como é que tudo isto funcionaria? Ou seja, não depender de ninguém, quando eu digo ninguém é estar completamente organizada, com procedimentos para quando alguém novo entra, até poderá ter um manual em que consegue perceber como é que cada coisa se faz e como é que cada passo, cada tarefa, cada execução que tem de ser feita acaba por acontecer no terreno, não é? Sim. E depois, se isso não foi feito desde o início, também podemos dizer que estamos a todo o tempo de o fazer. Acho que o importante mesmo é pensarmos como é que a empresa funcionava sem ter o próprio dono ou quem gera. Mas tu estás a falar de uma coisa que ainda assim, na minha perspectiva,
e eu dou-te a permissão para me corrigir se eu estiver enganada ou discordares de mim, já sabemos que as nossas conversas são muito abertas, não é? Ainda estamos a pensar muito ao nível da execução de tarefas dos colaboradores, porque poucos empresários se lembram de fazer o manual de funções para a sua própria função. Quem é, no fundo, o second in command? E às vezes não é só uma pessoa, tem que ser 2 ou 3. Verdade. Um para a área financeira, outro para a área operacional, outro para a área do marketing, que tem que assumir determinadas tarefas na ausência do dono. E as pessoas esquecem-se de pôr isso no papel e esquecem-se de formar pessoas para fazer essas tarefas na sua ausência. Sim, acaba por ser um caos, porque no dia em que aquela pessoa não tiver, seja do departamento financeiro ou porque até fica doente, até estamos a falar de um curto espaço de tempo, aquele dia já vai ser um caos, porque parece que já anda tudo perdido, quem tratava era A, B ou C e parece mais ninguém sabe fazer aquela função. Então eu defendo muito que nas empresas deve estar procedimentados todos os pressupostos, até digo que trazer alguém que não perceba daquela função e ao ler aquele manual de funções consiga perceber como cada passo e como é que as coisas devem ser feitas. E tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar de uma história que não tem a ver com venda da empresa, mas tem a ver com um processo de estar doente, porque todos nós também ficamos doentes, não é? Não somos robôs e temos vida e na vida que acontece, às vezes ficamos doentes com coisas que às vezes são inesperadas, como acidentes, AVCs, ataques cardíacos. Ou até os nossos filhos ficam doentes e nós somos obrigados a estar com ele, obrigados no bom sentido da palavra, sentido, exatamente. Sim, mas sim. E muitas vezes os donos das empresas não se preparam também para este pormenor. Eu ouvi uma história de um membro da TAB que foi partilhado numa das nossas conferências que me marcou muito. Ele teve um acidente e ficou 4 meses em coma. Só que o facto dele já estar na TAB, na época, há aproximadamente 2 anos, o seu facilitador era a sua pessoa de confiança e sabia exatamente o que é que tinha de ser feito e para quem é que ele tinha que ligar. Ou seja, nós trabalhamos com todos os nossos membros uma coisa que chamamos o Kit SOS. Se alguma coisa correr mal, o que é que nós podemos ajudar aquela empresa na ausência daquele empresário? E ele diz que quando ele voltou, e ele só volta passado 3 anos, ele sentiu que a empresa nunca tinha estado sem ele. Por muito que isto às vezes seja para o nosso coração de donos daquele negócio, que é o nosso menino, que é a nossa história, difícil de engolir, não é? Como para assim algumas pessoas. Como assim a empresa Sim. existe sem mim, não é? Sim. Para ele foi efetivamente muito importante porque ainda para mais a família dependia exclusivamente daquela fonte de rendimento. E se aquilo não tivesse sido preparado, se não tivesse sido trabalhado, era pior ainda. E não estamos aqui a falar sobre a venda. A venda, claro. O método que nós usamos, e tu conheces, é para a venda, é também para estes momentos, é para as pessoas irem de férias com tranquilidade, etc. Mas é de extrema importância. E a parte financeira? Muitas vezes as empresas, principalmente nos negócios familiares, já te estás a rir, não é? Pois é normal, porque aí acho que ainda é pior, não é? Sim. É preciso ser o dono a fazer pagamentos, quando não está, acaba por atrasar tudo. Às vezes também servem como desculpa, acredito, para o dono não está, por isso é que não conseguimos fazer o pagamento. Mas na maior parte das Sim, das há vezes, uma dor ou dependência muito grande. Sim, e então a nível de gestão financeira, a nível mesmo de tarefas do dia-a-dia, pagamentos, acaba por estar completamente dependente e uma desorganização, porque às Era mais vezes... aí que eu queria ir, ou seja... A desorganização até documental, e tu és contabilista certificada de formação, já deves ter visto alguma coisa muito interessante em termos de documentos que vão para a contabilidade, que as pessoas pensam exclusivamente o negócio como sendo só seu e eternamente seu, e portanto depois as contas no fim não batem certo, não é? E não existe ali uma separação das despesas pessoais para as despesas profissionais, acabam por misturar tudo, não é? Porque está lá o dinheiro, utiliza-se o dinheiro para tudo, e aquilo acaba por se tornar uma confusão e mesmo eles muitas vezes não se consegue perceber qual é a rendibilidade do negócio porque eles estão a pagar despesas pessoais com dinheiro da empresa. Com dinheiro da empresa, sim. E isso tem a ver com 2 fatores. Tem a ver com o fator de ausência de know-how financeiro, portanto a literacia financeira é muito baixa em Portugal, mas também tem a ver com outra questão, que eu acho que aí ainda é mais gritante, é que os impostos são tantos que a engenharia fiscal tem que ser feita para que as pessoas, os donos dos negócios, consigam também ter alguns rendimentos extra, misturando erradamente depois tudo aquilo, não é? E na hora de vender aquilo deixa de ser apetecível, porque tem um histórico que não é real, que não é o histórico da empresa. E outra coisa que também noto é que muitas vezes os empresários, como não têm boas assessorias nessa área,
acabam por deixar andar. Quando querem ir buscar dinheiro de fundos europeus, depois também não conseguem, porque as contas não são limpas o suficiente para isso, etc, etc, etc. Sim, não é verdade. E nós, enquanto contabilistas certificados, acabamos por muitas vezes ser tentados, mesmo por parte dos bancos, em que existe a necessidade de contrair um empréstimo, do empresário contrair um empréstimo, então existe sempre ali a tendência a dizer, façam aí umas continhas bonitas, Façam aí uma engenharia porque financeira, na verdade não é? nós sabemos que o negócio dá dinheiro, simplesmente existe ali uma mistura, só que o empresário devia ter pensado nisso antes, não é? Depois nós andarmos o contabilista apaga fogos, ali a tirar despesas e a alterar o que quer que seja. Mas efetivamente, nesses casos, é difícil perceber o negócio e a rendibilidade que ele tem, porque efetivamente está tudo misturado. Sim. Então, que conselhos é que nós podemos dar aos empresários em Portugal para se orientarem melhor para vender o seu negócio, se quiserem e se isso fizer sentido? No Fazendo aqui início, um pequeno resumo, sim. Sim, eu no início realmente reforcei muito essa ideia, porque é aquilo que eu defendo, que acho que é mesmo importante estar procedimentado todas as funções. A nível de parte financeira, não misturarem o que é despesas pessoais, despesas profissionais, pedir e ter grandes parceiros no auxílio do seu negócio, sejam eles contabilistas, sejam eles consultores, e também, e acho que isto é mesmo muito importante, quererem perceber. Porque é necessário, apesar de terem um contabilista, terem um consultor ou outra pessoa que os possa ajudar, eles próprios, como os donos da empresa, para tomar uma boa decisão, eles têm que perceber sobre números, eles têm que ter literacia financeira para perceber sobre aquele negócio e tomar boas decisões. Sem isso, ou seja, como é que eles vão vender um negócio se eles não o entendem ou se eles não percebem os números que eles demonstram? Porque muitos empresários acabam por querer vender por valores exagerados ou inferiores, porque eles realmente, aquilo é um negócio deles, é a vida deles, têm ali 50 anos de atividade ou às vezes mais noites e noites e acham que aquilo vale meio mundo, não é? Mas, na verdade, os números não enganam, não é? Os números não enganam, acho. Quer dizer, neste caso enganam se não estiverem bem trabalhados, não é? Sim, Portanto, claro. também tem esse pormenor. Obrigada, Marisa, pela tua partilha. Obrigada, eu. E tu que estás deste lado, estás a pensar vender o teu negócio? Começas a olhar para o teu negócio também nesta perspectiva? Será que o teu negócio vive sem ti ou tem valor sem a tua presença? Se sentes que não, tens aqui a solução. A TAP pode efetivamente ajudar-te. Se sentes que sim, partilha connosco as tuas dicas, porque nós também gostamos muito de aprender com as ideias e os negócios dos outros. Comenta, partilha com os teus amigos empresários toda esta nossa conversa sobre negócios e vemo-nos no próximo episódio.